A política internacional é um tabuleiro onde cada movimento pode mudar completamente o rumo do jogo. Quando Richard Grenell, enviado especial do governo Trump, desembarcou na Venezuela, poucos esperavam que o desfecho fosse tão impactante. 6 americanos, antes mantidos como peças de barganha pelo governo chavista, foram libertados. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, relatos sobre ataques militares na Colômbia começaram a pipocar na imprensa brasileira. A Operação Relâmpago de Catatumbo, conduzida pelas forças venezuelanas, acendeu o alerta vermelho para uma possível escalada do conflito. Mas o que isso realmente significa? Apenas coincidência ou um jogo bem articulado nos bastidores da geopolítica? Se há uma coisa que a história ensina, é que nada acontece por acaso na política externa dos Estados Unidos. A libertação dos americanos não foi um simples gesto humanitário de Nicolás Maduro, mas um lance estratégico num xadrez muito maior. Afinal, há algo mais valioso do que um resgate de reféns? Sim, o reposicionamento diplomático. Washington, de olho na dependência energética dos Estados Unidos e no equilíbrio de forças na América Latina, começa a sinalizar um possível ajuste de rota em sua relação com Caracas. Mas esse gesto amigável significa uma reaproximação real ou apenas um movimento temporário para conter outras crises? Se você quer entender o que está por trás desses movimentos e ficar sempre à frente das narrativas oficiais, inscreva-se no canal. Assim, você garante acesso a informações que a mídia tradicional muitas vezes ignora. A política externa dos Estados Unidos sempre foi um reflexo direto de seus interesses estratégicos, e a relação com a Venezuela não foge a essa regra. Durante anos, Washington adotou uma postura de confronto com o governo chavista, impondo sanções severas e apoiando a oposição. No entanto, a libertação dos 6 americanos marca um possível ponto de inflexão. Richard Grenell, homem de confiança de Trump, não teria ido até Caracas apenas para buscar reféns. Há algo maior em jogo. A aproximação entre os dois governos pode sinalizar uma mudança de tom, uma negociação silenciosa em que os interesses econômicos falam mais alto do que as ideologias. E se antes Trump via Maduro como um inimigo, agora ele pode estar considerando um novo papel para o líder venezuelano. Mas quais seriam os motivos reais por trás dessa inesperada reaproximação? Alguns analistas acreditam que Trump está enxergando na Venezuela uma oportunidade estratégica para reduzir a influência da China e da Rússia na região. Outros apostam que o verdadeiro interesse está no petróleo venezuelano, uma reserva valiosa que pode se tornar peça-chave em meio às turbulências do mercado energético global. Seja como for, a questão que fica é: essa possível cooperação entre Trump e Maduro é um movimento duradouro ou apenas um arranjo temporário? E mais importante, quais serão as próximas cartas que Washington jogará nesse tabuleiro? As decisões econômicas dos Estados Unidos sempre provocam um efeito dominó que atravessa fronteiras. O Canadá, por exemplo, já soou o alarme. As tarifas impostas por Washington sobre importações do México e do próprio Canadá podem criar uma dependência inesperada. O petróleo venezuelano. Parece contraditório, não? Trump endureceu as sanções contra Maduro, mas na prática, suas próprias políticas comerciais podem acabar empurrando os Estados Unidos para os braços do chavismo. Esse cenário inquieta os canadenses, que veem a possibilidade de sua indústria energética perder espaço enquanto a Venezuela, antes sufocada por sanções, pode emergir como um fornecedor inesperado para os americanos. Se há algo que a geopolítica ensina, é que ironias como essa não são raras. A necessidade de garantir uma matriz energética estável pode levar os Estados Unidos a reconsiderar sua postura em relação à Venezuela, principalmente diante da volatilidade do mercado internacional. Enquanto isso, México e Canadá observam com cautela, cientes de que qualquer movimento de Washington pode impactar diretamente suas economias. A pergunta que se impõe agora é: até que ponto os interesses pragmáticos dos Estados Unidos irão prevalecer sobre o discurso duro que Trump manteve contra Maduro? E mais, o Canadá e o México aceitarão passivamente essa possível guinada ou irão reagir para proteger seus próprios interesses? A libertação dos 6 americanos presos na Venezuela não foi apenas um gesto diplomático, foi um recado claro de Nicolás Maduro ao governo Trump. Depois de anos de tensões e embates retóricos, a negociação conduzida por Richard Grenell resultou no retorno desses cidadãos aos Estados Unidos, algo que foi imediatamente celebrado pelo próprio Trump em suas redes sociais. Para a Casa Branca, essa vitória teve um peso simbólico imenso, pois mostrou que, mesmo sem ceder publicamente, Washington conseguiu arrancar concessões de um regime que até então era tratado como um pária internacional. Mas por que Maduro cederia agora? A resposta pode estar nos bastidores, onde interesses políticos e econômicos se entrelaçam de forma muito mais complexa do que o discurso oficial sugere. Se a libertação dos prisioneiros foi um gesto de boa vontade, o que Maduro espera em troca? A resposta pode estar no afrouxamento das sanções ou em um canal mais direto de diálogo com Washington, algo que poderia aliviar a pressão econômica sobre o país.
E para Trump, o movimento não poderia vir em melhor hora. Em um momento em que suas decisões na política externa são constantemente escrutinadas, esse episódio pode ser usado como um trunfo para mostrar força e habilidade diplomática. Mas será que essa reaproximação é genuína ou apenas um jogo de interesses onde cada lado busca o máximo de vantagem sem comprometer suas posições públicas? A libertação dos americanos não apenas quebrou um impasse, mas também sinalizou um raro avanço diplomático entre Washington e Caracas. Durante anos, a relação entre os dois países foi marcada por sanções, retaliações e um discurso inflamado de ambos os lados. No entanto, ao propor uma agenda zero para a reconstrução dos laços com os Estados Unidos, Nicolás Maduro parece estar tentando reposicionar a Venezuela no tabuleiro da geopolítica. Esse conceito, aparentemente simples, carrega um significado profundo: zerar as animosidades, reabrir canais de negociação e, possivelmente, garantir concessões que aliviem a grave crise econômica que assola seu governo. A grande questão é: os Estados Unidos estariam realmente dispostos a engolir esse passado turbulento e recomeçar do zero? Para Trump, essa proposta coloca Washington diante de um dilema estratégico. Por um lado, reaproximar-se da Venezuela pode significar uma vantagem econômica, principalmente no setor energético, além de conter a crescente influência da China e da Rússia na América Latina. Por outro, reconhecer essa agenda zero, sem parecer estar cedendo a um governo que sempre criticou, pode ser um jogo perigoso, principalmente em termos de política interna. Afinal, como justificar essa mudança para sua base eleitoral, que sempre viu Maduro como um inimigo da democracia? O que parece um simples gesto diplomático, na verdade, abre um leque de possibilidades que podem redefinir o futuro das relações entre os dois países. Se há uma reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela em curso, uma peça fundamental pode virar o tabuleiro: o reconhecimento de Nicolás Maduro como presidente legítimo. Para Trump, essa possibilidade significaria uma guinada drástica na política externa americana, que durante anos sustentou a oposição venezuelana, apoiando líderes como Juan Guaidó. Esse apoio, no entanto, nunca se traduziu em uma mudança real de poder, deixando claro que a estratégia de isolamento não foi suficiente para enfraquecer o governo chavista. Agora, diante de novas pressões geopolíticas e econômicas, Washington pode estar reconsiderando sua postura. Mas será que Trump, um líder conhecido por sua imprevisibilidade, estaria disposto a dar esse passo sem exigir algo substancial em troca? Se esse reconhecimento realmente acontecer, as implicações serão profundas. Para a Venezuela, representaria um triunfo diplomático sem precedentes, restaurando parte da legitimidade internacional de Maduro. Para os Estados Unidos, poderia significar o acesso a novas fontes de petróleo, um contrapeso à influência da China e da Rússia na América Latina e uma alternativa estratégica para sua política energética. No entanto, esse movimento também traria riscos. Como reagiria a oposição venezuelana, que durante anos foi usada como peça-chave da política externa americana? E mais, até que ponto Trump poderia vender essa mudança sem parecer que está recuando diante de um líder que no passado chamou de ditador? A resposta para essas perguntas pode redefinir não apenas as relações bilaterais, mas também o equilíbrio de forças na região. A preocupação do Canadá com as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre importações do México e do próprio território canadense não é mero alarmismo. É uma questão de sobrevivência econômica. Se Washington seguir adiante com essas medidas protecionistas, um efeito colateral inesperado pode surgir: a necessidade de buscar petróleo venezuelano para suprir sua demanda energética. Seria uma ironia gigantesca. Durante anos, Trump apertou o cerco contra Caracas, impondo sanções severas ao setor petrolífero da Venezuela. Agora, graças às suas próprias políticas comerciais, os Estados Unidos podem se ver na posição de precisar exatamente daquilo que passaram tanto tempo tentando bloquear. Para o Canadá, essa possibilidade não é apenas preocupante, é uma ameaça direta ao seu mercado de exportação de petróleo. E o México? O país de Gustavo Petro também tem razões para se preocupar. Se os Estados Unidos começarem a enxergar a Venezuela como um parceiro viável, as importações de petróleo mexicano podem sofrer um impacto considerável. Enquanto isso, Maduro observa a movimentação com interesse, sabendo que qualquer fragilidade no fornecimento de petróleo para os Estados Unidos pode lhe abrir uma brecha estratégica. O dilema agora é claro: Trump manterá sua postura de sanções ou cederá à necessidade econômica? E se o fizer, até que ponto Canadá e México estarão dispostos a assistir passivamente esse realinhamento acontecer? A resposta pode redefinir a balança energética da América do Norte e, por extensão, a própria geopolítica da região. Enquanto os bastidores da diplomacia fervem, Nicolás Maduro decide agir diretamente no campo militar. A Operação Relâmpago de Catatumbo, lançada na fronteira com a Colômbia, foi justificada como um esforço para combater grupos armados e o narcotráfico.
No entanto, a movimentação militar venezuelana levanta suspeitas. Seria apenas uma ação de segurança interna ou um recado claro para Washington e Bogotá? Afinal, essa operação ocorre exatamente no momento em que os Estados Unidos começam a reconsiderar suas relações com Caracas. Além disso, a colaboração do exército colombiano nesse movimento militar cria um cenário curioso. Enquanto Petro se aproxima da Venezuela em questões de segurança, os Estados Unidos avaliam uma possível reaproximação econômica com Maduro. Um jogo de xadrez onde cada peça precisa ser movida com extremo cuidado. Mas o que exatamente está acontecendo na fronteira? Relatos apontam para confrontos entre as forças venezuelanas e grupos paramilitares, mas há também acusações de que o governo chavista estaria utilizando essa ofensiva como pretexto para consolidar ainda mais seu controle na região. A questão do narcotráfico sempre foi um ponto sensível entre os dois países, e a Colômbia há décadas luta contra essas facções criminosas. No entanto, a aliança militar entre Bogotá e Caracas pode ser um prenúncio de algo maior, uma reconfiguração das forças políticas e estratégicas da América Latina. O que isso significa para os Estados Unidos e para a estabilidade da região ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: ninguém move tropas sem um objetivo bem definido. A reaproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela pode parecer improvável à primeira vista, mas basta olhar para o xadrez geopolítico global para perceber que esse movimento faz todo sentido. Com a crescente dependência energética e a necessidade de diversificar suas fontes de petróleo, Washington precisa recalcular sua rota. Mas essa não é a única variável na equação. A China e a Rússia têm expandido sua influência na América Latina, e isso preocupa estrategistas americanos. A Venezuela, sufocada por sanções, encontrou nesses dois países um apoio financeiro e político fundamental. Se Trump conseguir reduzir essa influência sem comprometer sua retórica de liderança forte, ele pode transformar Maduro de inimigo em uma peça útil no jogo global. E para Maduro, qualquer afrouxamento nas sanções já seria uma vitória. Além disso, há um fator que não pode ser ignorado: a crise humanitária venezuelana. Milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos, gerando uma pressão migratória na região. O Brasil, a Colômbia e outros vizinhos enfrentam desafios imensos para lidar com esse fluxo. Uma reaproximação entre Caracas e Washington poderia, na teoria, ajudar a aliviar esse cenário. Mas será que Trump realmente está disposto a oferecer concessões humanitárias? Ou essa negociação será conduzida estritamente com base em interesses econômicos e estratégicos? Se essa reaproximação for real, ela não apenas reconfigurará a política externa dos Estados Unidos, mas também poderá ter um impacto profundo em toda a América Latina. Se a possível reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela realmente se concretizar, estaremos diante de uma das maiores mudanças na política externa americana dos últimos anos. Para um governo que passou tanto tempo impondo sanções e apoiando a oposição venezuelana, um realinhamento estratégico com Maduro seria, no mínimo, um movimento controverso. Mas a realidade geopolítica, muitas vezes, exige pragmatismo. Com a guerra na Ucrânia, o cenário energético global em turbulência e a influência crescente de China e Rússia na América Latina, os Estados Unidos precisam recalcular suas alianças. A questão que fica é: essa mudança de postura será genuína ou apenas um jogo temporário para garantir interesses específicos? No entanto, há um grande fator de incerteza: até que ponto essa aproximação será sustentável? Trump pode até considerar uma relação mais pragmática com a Venezuela, mas como isso será recebido dentro dos próprios Estados Unidos? Há uma forte resistência política a qualquer gesto que pareça uma concessão a regimes autoritários, e qualquer erro pode ser explorado por seus adversários. Além disso, Maduro também joga com suas próprias cartas. Ele quer aliviar as sanções, mas sem parecer que cedeu demais. Ou seja, estamos diante de um cabo de guerra onde cada lado tenta puxar o máximo de vantagens sem comprometer suas narrativas. Mas no final das contas, a questão que realmente importa é: até onde esse jogo de interesses pode levar a região? O que está acontecendo entre Trump e Maduro é um daqueles momentos que definem os rumos da geopolítica. Por um lado, vemos Washington sinalizando uma possível reaproximação com um governo que até ontem era tratado como inimigo. Por outro, Maduro joga suas cartas com cautela, buscando aliviar sanções sem parecer que cedeu à pressão americana. Mas será que essa mudança é real ou apenas um teatro político para atender a interesses econômicos momentâneos? O petróleo venezuelano pode ser a chave desse jogo, mas há muito mais em jogo do que apenas barris de combustível. Estamos falando do equilíbrio de poder na América Latina e do papel da Venezuela na disputa entre as grandes potências. Agora eu te pergunto, o que você acha que está por trás dessa reaproximação? Será que os Estados Unidos realmente estão dispostos a reconstruir os laços com Maduro? Ou isso é apenas um plano temporário para garantir seus próprios interesses? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater esse tema que pode mudar o futuro da região.
E se você quer continuar acompanhando esses movimentos políticos e entender como eles impactam a América Latina, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você sempre terá acesso a informações que poucos estão dispostos a revelar.